Graça e paz. Nós estamos dando prosseguimento a uma série de vídeos que fala sobre imortalidade da alma. No vídeo de hoje nós falaremos sobre Ezequiel 18:4. Semelhantemente, nós falamos em vídeos anteriores sobre Gênesis, capítulo 2, versículo 7, sobre a montagem, entre aspas, ou desmontagem do ser humano. Também falamos um pouquinho sobre capítulo 3 de Gênesis, sobre a narrativa do diálogo entre Eva e Satanás, demonstrando que, longe da doutrina da imortalidade da alma ser uma doutrina diabólica ou satânica, como alegam muitos mortalistas, na verdade o texto ali não estava dizendo nada disso, não estava tratando sobre imortalidade, como deixamos bem claro. Hoje nós falaremos sobre um outro versículo muito utilizado pelos adventistas, testemunhos de Jeová e demais mortalistas, mas que é tirado fora do seu contexto. É Ezequiel capítulo 18, versículo 4, que eu tenho aqui em mãos. Eu gostaria que você acompanhasse também com a sua Bíblia, se possível. 18:4 de Ezequiel diz o seguinte: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, essa última frase, essa última sentença, a alma que pecar, essa morrerá, é retirada fora do seu contexto para dar base a uma teologia que ensina a mortalidade da alma. Então eles alegam da seguinte maneira: olha, o texto está dizendo aqui que a alma morre. Se a alma morre, ela não pode ser imortal. Será que é isso que o texto está falando? Semelhantemente aos outros vídeos, vamos usar o recurso aqui muito básico da disciplina de hermenêutica. Qualquer aluno de primeiro ano de teologia sabe muito bem que, ao estudar hermenêutica, uma regra basilar é procurar o telos, a finalidade do texto, e também ler o contexto. Será que Ezequiel está tratando aqui sobre imortalidade da alma? Ou simplesmente Ezequiel está tratando sobre o assunto do pecado ser levado em conta, no caso, o pai levar o pecado do filho e o filho levar o pecado do pai? É sobre esse tema que Ezequiel está tratando aqui com seus interlocutores, no caso aqui no capítulo 18. Então, quando Ezequiel fala que a alma que pecar, essa morrerá, nós temos que entender que sentido de alma Ezequiel está falando aqui. Logicamente, se nós lermos o versículo 13 deste mesmo capítulo, ele diz assim, ó: E emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. O contexto está falando sobre quebra de mandamentos. Está falando sobre quebra de estatutos que Deus tinha ordenado através da lei de Moisés. Então o homem que quebrasse a lei, ele tinha uma sentença sobre si, como Moisés disse muito bem lá no Pentateuco, não é? Por exemplo, se um filho desobedecesse aos pais e mesmo assim, sendo levado aos anciãos da cidade, não se corrigisse, a lei determinava que ele deveria ser apedrejado, porque era uma vergonha em Israel. Então o sangue cairia sobre ele. É sobre esse tema que Ezequiel está tratando aqui. Cada um morrerá por causa dos seus próprios pecados. Aqui não está falando sobre mortalidade ou imortalidade da alma. Você tirar esse pensamento baseado nesses versículos é violar o texto bíblico. Então, por exemplo, Ezequiel trata sobre a morte da alma. Mas em que sentido está a palavra alma aqui? A palavra alma é muito fácil de você determinar, porque ela é uma palavra polissêmica. E você determina de acordo com o contexto bíblico. Alma pode significar o sangue, como em Levítico. Nós não podemos comer o sangue, porque a alma está no sangue. Por exemplo, a alma ela pode significar o ser vivo. Por exemplo, na criação, os animais são chamados de almas viventes. O ser humano é chamado de alma vivente. A alma pode significar também a psique humana. Está perturbada em sua alma. Mas alma também, dependendo do contexto, ela pode e significa um ente que sobrevive à morte do corpo. Por exemplo, Mateus capítulo 10, versículo 28, onde Jesus fala que nós
Não precisamos temer aqueles que apenas matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas devemos temer aquele que pode fazer perecer no inferno, no Guiena, tanto a alma quanto o corpo. Então, nesse versículo de Mateus, Jesus deixa bem claro que a alma, ela não morre. Por quê? Porque aqui, neste contexto, a alma, ela tem o significado de um ente que sobrevive à morte do corpo. E nós vamos encontrar outros subsídios também, por exemplo, no capítulo 6, versículo 9 de Apocalipse, onde fala que as almas que morreram, as pessoas que morreram, se encontram agora num estado desencarnado debaixo do trono de Deus. E Deus conversa com essas pessoas, mostrando que há um link muito forte entre Mateus capítulo 10, versículo 28 e Apocalipse capítulo 6, versículo 9, sobre as almas debaixo do altar de Deus. Agora, aqui em Ezequiel, é claro que a palavra alma, ela não tem outro sentido a não ser a própria pessoa. Aqui a alma realmente é o próprio homem, como um ser total. Ezequiel não está falando aqui sobre a alma como um ente que sobrevive à morte do corpo. Por quê? Porque o contexto está trazendo sobre questões do dia a dia e da lei de Moisés. Coisas do cotidiano. Se o homem quebrasse um desses mandamentos que nós lemos no versículo 11 e 12, principalmente, por exemplo, sendo corrupto, não ajudando o pobre, ele cometeria um pecado e o seu sangue cairia sobre ele. Olha interessante a palavra sangue. Está falando do corpo da pessoa. Então, alma aqui tem um sentido de corpo. Nada mais do que isso. Agora, logicamente, quando um adventista ou uma testemunha de Jeová utilizam esse texto para negar a imortalidade da alma, ele está adulterando o verdadeiro sentido do texto. Porque o texto aqui não está tratando sobre a imortalidade da alma, está tratando sobre pecado do pai e do filho. Ou seja, o pai não levará o pecado do filho e nem o filho levará o pecado do pai. É sobre isso que o texto está falando. Portanto, cai por terra mais um argumento capcioso, fraudulento, vamos dizer, podemos dizer assim, um argumento fraudulento contra a doutrina da imortalidade da alma. Eu encontro você então no próximo vídeo, que trataremos sobre imortalidade da alma, mas focando uma outra questão muito utilizada também pelos mortalistas. Fique com Deus.